Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja Deus, aleluias. Coisa linda. Não há barreiras para aquele revestido de poder, para o crente que está cheio da presença de Deus. Não há barreiras, aleluias. Nós vamos entrar agora na ministração dos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos para que peguem as suas Bíblias comigo e abra no livro de Ageu, no capítulo 1. Glórias a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. Livro de Ageu, capítulo 1. Vamos ler aqui a partir do versículo 2. Ageu 1, a partir do versículo 2. Quem achou, dá um glória a Deus. Quem achou, dá um aleluias. Está escrito assim, aqui no telão. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor seja reedificada. Repita comigo esse versículo. Assim fala o Senhor, um pouquinho mais forte. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor seja reedificada. Então veio a palavra do Senhor através do profeta Ageu, dizendo: era para vós o tempo, para vós habitardes em vossas casas ornamentadas, enquanto essa casa está deserta? Pois assim diz o Senhor dos exércitos: pensai bem sobre os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Bebeis, porém não ficais satisfeitos. Vesti-vos, mas não vos esquentais. E o que trabalha, põe seu salário como se num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos. Meditai sobre isso. Amém? Até aqui. Glórias a Deus. É uma palavra poderosa que Deus fala aos nossos corações nessa noite. O profeta Ageu, ele profetizava logo após o exílio babilônico, depois de 70 anos que o povo hebreu ficou cativo na Babilônia, nas mãos de Nabucodonosor. Era um império poderoso, era um império que nenhum outro conseguia romper. E o povo foi levado para a Babilônia devido à desobediência a Deus, devido a não fazer de acordo com a vontade de Deus. Deus permitiu então que o rei Nabucodonosor entrasse com ímpeto e levasse o povo cativo. E além de tudo, destruísse o templo a qual Salomão havia construído. Digo, o templo a qual Salomão havia construído. Irmão, era um templo suntuoso, tudo do bom e do melhor. Um templo
todo banhado a ouro, a prata, a bronze, a pedras preciosas. Foi esse primeiro templo a qual Salomão construiu. Davi queria construir esse templo. Davi proveu com todos os recursos para que esse templo fosse construído, mas Deus não permitiu que Davi construísse esse templo, porque as mãos de Davi eram cheias de sangue. Ele era um homem de guerra, era um homem que tinha matado pessoas, enfim, e o templo é sagrado. E além de tudo, Davi cometera alguns pecados, alguns erros, e Deus então deu para que Salomão então construísse esse templo, e esse templo foi construído de uma forma gloriosa. Era um templo, acho que não tem nada igual na face da terra. Muito ouro, muita prata, pedras preciosas, era algo suntuoso. E o povo então é levado cativo para a Babilônia, e se encerrados 70 anos de cativo, Deus levanta um rei pagão para libertar o seu povo. Diga, Deus levanta um rei pagão para libertar o seu povo. Deus levanta Ciro. Lá em Isaías 45 diz que Deus toma Ciro, seu ungido, pela sua mão direita, e vai adiante dele para bater as nações diante da sua face. E uma dessas nações era a Babilônia. Ciro é um rei da Síria. E Ciro então, ele, com o poder de Deus, estratégia de Deus, ele consegue entrar. A palavra diz que Deus usaria Ciro e iria na frente dele, mas iria na frente dele para bater as nações, os reis, bateria os lombos dos reis para abrirem as portas diante dele, e disse mais: as portas jamais se fecharão. E diz: quebrarei as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, e endireitarei os caminhos tortuosos, e te revelarei os tesouros e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou Deus. E foi assim que Deus fez. Tomou Ciro e foi diante da Babilônia, e conseguiu invadir a Babilônia, e tomou toda aquela riqueza que estava ali. Só que Ciro, ele tinha algo da parte de Deus. Deus tocava no coração de Ciro para libertar o povo de Israel, para que o povo saísse, o povo judeu saísse da Babilônia, daquele cativo. Aí nós vamos para o Salmo 126. Aí aquele povo que estava ali, chorando, gemendo, pela desobediência, aquele povo sai com tudo que tinha direito, com ouro, com prata. E aí a palavra se cumpre em Salmo 126, que Deus, ele faz coisas grandes e tremendas. Aquele que traz a sua semente, gemendo e chorando, voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E Ciro então liberta aquele povo. E agora o povo está agora lá em Jerusalém. E agora o povo está nas suas casas. Mas a casa de Deus estava em ruína. Estava tudo destruído. E aí vem essa palavra a qual nós lemos. E o povo cada dia mais colocando painéis na sua casa, embelezando, colocando quadros bonitos, mas a casa de Deus estava como? Estava como? Estava abandonada, estava em ruína. E muitas das vezes, irmãos, é uma advertência para mim e para você, para nós. Nós esquecemos da casa de Deus. Nós esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Nós colocamos tudo na frente de Deus, mas depois queremos requerer de Deus o bem. E aqui Deus, ele chama a atenção do povo. E aqui Deus, ele fala: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor seja reedificada. Isso era a palavra do povo, mas isso não era a vontade de Deus. A casa chamada casa de oração, a casa da onde emanava a bênção do Senhor, a casa em qual, em todo o tempo, quando o povo estava em aflição, era para essa casa que o povo se recorria e buscava a presença de Deus. Mas agora, a casa de Deus está abandonada. E muitas das vezes é assim. E muitas das vezes nós somos que nem esse povo, negligente com as coisas de Deus. E estou falando para você, mas da boca mais perto do meu ouvido,
O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Deus está falando com a sua igreja nessa noite. Diga, Deus está falando comigo nessa noite. Aleluias. Então a palavra do Senhor veio através do profeta Ageu. É para vós o tempo então, para que vós habites em vossas casas ornamentadas, enquanto essa casa está deserta. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai bem sobre os vossos caminhos. Presta atenção, o Senhor está dizendo. E aí o Senhor vai dar algumas dicas que muitas das vezes acontece comigo e acontece com você. Do que acontece com a nossa vida quando nós deixamos Deus em segundo lugar. O que acontece com os nossos negócios, com as nossas coisas, quando nós não honramos a Deus. Olha só. Semeais muito. Diga, semeais muito e recolheis pouco. Olha só. Comeis, mas não vos saciais. Olha só. Bebeis, porém não ficais satisfeitos. Vestivos, mas não vos esquentais. E o que trabalha é como se colocasse o seu salário num saquetel furado. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: meditai sobre isso. Presta atenção, o Senhor está dizendo. Olha para o Senhor, diga, o Senhor está dizendo, presta atenção. Aleluias. Suba ao monte, tragam madeiras, reedificai a casa, e porei nela a minha vontade, e serei glorificado, diz o Senhor. Olha só. Procurais muito, mas tendes achado pouco, e esse pouco, tendo guardado em casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: porquanto a minha casa está deserta, e cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso, se deteve dos céus sobre vós o orvalho, e a terra deteve os seus frutos, chamarei a seca sobre esta terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre tudo o que a terra produz, sobre os homens também, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. E ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, assim como tinha enviado o Senhor seu Deus, e temeu o povo diante do Senhor. Só que graças a Deus, irmãos, o povo, ao ouvir o profeta Ageu, o povo ouviu e o povo temeu. Digo, o povo temeu. E o Senhor prometeu uma bênção sobre esse povo. O Senhor chamou esse povo a novamente olhar para a sua casa. O Senhor nos chama a novamente olhar para a sua casa. Esse povo se levantou porque ele ouviu a voz de Deus. Esse povo começou a trabalhar. Foram aos montes buscar madeira. Era algo que estava tão perto do povo, mas a negligência deixava com que ficasse de lado. A palavra diz que esse povo despertou. Eles despertaram e começaram a trabalhar para edificar essa casa. Eles começaram a trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar. Edificaram ali a casa do Senhor. Só que tinha um detalhe, apóstolo Jefferson. Essa casa, diga, a segunda casa, ela não era tão bonita como a primeira casa. Ela não era tão grande, ela não era tão suntuosa, ela não tinha tanto ouro, não tinha tanta prata. Mas que coisa! Essa casa não era tão suntuosa aos olhos humanos, ela não tinha tanto glamour. Deus talvez estava mudando ali a estratégia, né, para que o povo tivesse uma outra percepção da importância da casa do Senhor. O que faz uma casa do Senhor ser gloriosa? É a sua presença. O que faz uma casa do Senhor ser gloriosa, diga comigo, é a sua presença.
Diga para o seu irmão: o que faz a casa de Deus ser gloriosa é a sua presença. E a presença do Senhor está aqui. Talvez você saiu do Vila Remo, mas aqui não é tão grande como lá. Aqui não dá para fazer tanta coisa, mas dá sim. A presença de Deus está aqui. Aonde a presença de Deus está, os milagres acontecem. Haverá cura, libertação, transformação. Pessoas que levantarão as suas mãos para aceitar e entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Aplauda com mais força, irmão. Se vai aplaudir, aplaude direito. Se vai glorificar, glorifica com força. Se vai exaltar, exalte aquele que vive e reina com alegria, porque dele vem a sua vitória, dele vem o seu livramento, dele vem a sua cura, dele vem a sua provisão e dele vem a sua salvação. Eu já vou terminar, está aqui, ó, no capítulo 2, versículo 3. Coloca para mim, capítulo 2, versículo 3. Essa palavra falou muito alto ao meu coração. Deus falou comigo. Aleluias. Deus falou comigo poderosamente. Talvez os anciãos da Moriá, os mais antigos, o Robertinho tem uns 50 anos de Moriá. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Diante dos vossos olhos. Olha só, irmão. No versículo 8, o Senhor diz: minha é a prata. O problema não era prata nem ouro. O Senhor é o dono da prata e é o dono do ouro. O problema era só a fidelidade do povo para com Deus. Porque Deus é fiel. Ainda que a gente seja fiel, Ele continua sendo fiel. Não a mim, a sua palavra. E o Senhor diz assim, olha, levanta, fica de pé. A gente vai falar no só coro. No versículo 9. Põe o versículo 9, por favor, pastor. Diga comigo. Todos. 1, 2, 3. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluias! Quem entendeu, glorifica. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então que nessa noite, eu e você, nós, possamos olhar para a casa do Senhor e possamos zelar por essa casa. Que não seja um cuidado apenas do apóstolo, dos pastores, dos obreiros, mas de todos nós. Todos nós habitamos nessa casa. E que Deus venha nos abençoar. E Ele vai nos abençoar se nós formos fiel. Porque se formos infiel, a sua palavra também diz que a infidelidade não de Deus, a consequência da infidelidade virá, porque a palavra de Deus assim nos diz, amém? Então, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, em nome do Senhor Jesus, venha, vamos abençoar a casa do Senhor, e vamos oferecer o nosso melhor em nome de Jesus.